Olá pessoal, aqui é a Gabi, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que até hoje não sabemos se é uma fantasia ou uma realidade: alienígenas. Mas já te aviso de agora, que esse vídeo contém imagens e relatos fortes e bizarros, então, só assista se tiver certeza e coragem. Ah, e se você gosta de lendas, curiosidades e variedades, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora dos vídeos novos que rolam por aqui toda semana, e sem mais enrolação vamos para o vídeo. Extraterrestre ou alienígena, vida que não se origina a partir do planeta Terra, formas de vida ainda hipotéticas, que podem variar de organismos simples, bactérias, e até seres muito mais complexos do que os seres humanos. O que não falta hoje em dia, são relatos onde pessoas afirmam ter encontrado, interagido e até mesmo sido abduzido por seres inteligentes de outros planetas, embora não há nenhuma evidência ou comprovação científica da existência de extraterrestres. Eu separei alguns dos casos e relatos mais loucos e enigmáticos sobre o tema, assista até o final e tire suas próprias conclusões. Vem comigo. O dia 24 de junho de 1947 é um marco para a história da ufologia. Isso porque nesse dia, o aviador e empresário norte-americano Kennedy Arnold teria avistado próximo ao Monte Rainier, em Washington, 9 objetos aéreos incomuns em forma de disco. Segundo Arnold, eles voavam de maneira curiosa. Foi a primeira vez que se ouviu falar no termo disco voador. Após ter avistado os OVNIs, Arnold se tornou uma espécie de celebridade, conquistando fãs. Olhando por esse ângulo, pode parecer que o mesmo só queria fama. Porém, o que concedeu ao homem credibilidade foi o fato de que ele era um excelente e respeitado aviador, e dado seu histórico dificilmente seria o tipo de pessoa que sai por aí inventando histórias sobre discos voadores ou ETs. Segundo o relato de Arnold, um pouco antes das 3 da tarde, o mesmo estava voltando de avião de uma viagem de negócios em Washington, quando avistou 9 objetos brilhantes que voavam acima do Monte Rainier a 1.200 milhas por hora. A princípio, ele pensou que eram reflexos na janela do avião, entretanto, os objetos pareciam se mover por conta própria. Segundo o aviador, as luzes brilhantes que voavam a 40 quilômetros de distância e um dos objetos tinha o formato de meia-lua. Eles se aproximavam e giravam de forma frenética, o que os tornavam quase invisíveis quando visto de lado. Na época, sua descrição foi encurtada pelos jornalistas. Segundo o historiador Mark Dash, Arnold tinha todos os ingredientes de uma testemunha confiável: ótimo profissional, uma boa e respeitável reputação, e o mesmo não parecia estar exagerando, e muito menos acrescentando detalhes extraordinários ao seu relato. Por isso, os próprios jornalistas se interessaram em entrevistá-lo. Uma curiosidade é que no mesmo ano foram coletados relatos de 853 supostos avistamentos de discos voadores, em praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o aviador Arnold escreveu diversos artigos sobre sua experiência. Em 1952, ele publicou um livro chamado A Chegada dos Discos, e em 1977 compareceu a uma convenção para comemorar o 30º aniversário do nascimento da era moderna de OVNIs. Entre as pessoas que desconfiavam da veracidade do relato estava Stuart Campbell, um escritor. Ele usou o argumento de que os objetos que Arnold viu seriam, na verdade, picos cobertos de neve. Campbell disse que, segundo seus cálculos, os hipotéticos objetos viajavam na mesma velocidade que o avião, o que provaria que o aviador tinha visto estava o tempo todo parado. Nos anos 2000, um engenheiro americano de Ames e Aston afirmou que o que o aviador viu naquela tarde seriam pelicanos em voo. Segundo ele, apenas teriam refletido as luzes. Será? George Adamski é uma das personalidades mais controversas quando o assunto são OVNIs. Isso porque, quando era vivo, fez várias fotos das quais ele afirmou serem discos voadores. Entretanto, especialistas analisaram as imagens e concluíram que o material era falso. George chegou a publicar livros sobre suas aventuras com seres de outro mundo. Ele inclusive alegou ter visto seu primeiro OVNI em 1946, segundo o mesmo era preto e lembrava um dirigível.
Em 1952, ele afirmou que teria se encontrado e até se comunicado com um ser que alegava ser do planeta Vênus. O suposto encontro teria acontecido em um deserto da Califórnia, e o extraterrestre teria vindo para avisar a humanidade para parar de mexer com bombas atômicas antes que destruíssem o planeta. Pesquisadores e autores, como Arthur Clarke, afirmaram que George fazia um desserviço com seus relatos malucos. E realmente, há algumas incongruências nas afirmações e relatos de George, e uma é que, se levarmos em consideração a pressão atmosférica de Vênus, que é 92 vezes mais intensa que a da Terra, seu relato soa estranho. Outro ponto é que a bomba atômica foi lançada no ano de 1945, aí eu me pergunto por que cargas d'água os ETs não o avisaram antes. É bem estranho, não acha? Mas vai que é verdade, vai saber. Vamos em frente. O fazendeiro Antônio Vilas Boas é o protagonista de uma dos principais e mais conhecidos relatos no Brasil. Tudo teria acontecido na cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, na noite de 5 de outubro de 1957. Ele se preparava para dormir, quando decidiu abrir a janela do quarto, que dividia com seu irmão. Naquele momento eles notaram uma forte luz branca no céu, mas não deram atenção e foram dormir. Ao acordar, Antônio percebeu que a luz ainda estava lá, só que estranhamente mais próxima do que na noite passada. Os dias foram passando, e os irmãos seguiram suas rotinas normalmente, até que um dia Antônio estava trabalhando sozinho no solo. Do nada ele percebeu aquela mesma luz brilhante, só que dessa vez estava a alguns metros acima dele. Segundo ele, a luminosidade estava sendo emitida de uma espécie de nave com um formato oval. Apavorado, ele tenta fugir, mas seres não humanos agarram seus braços e pernas. Uma vez dentro da nave, Vilas Boas relata que os alienígenas coletaram seu sangue. Em seguida o levaram para uma sala onde uma alienígena fêmea estava esperando para ter, digamos que, relações íntimas com ele. Doideira. Mas um fato curioso era de que realmente o homem tinha marcas no corpo, e inclusive sintomas de exposição à radiação moderada. O que você acha? Verdade ou fanfic? Agora vamos falar de um dos casos mais enigmáticos de supostas abduções. Na noite de 19 de setembro de 1961, por volta de 10h30 da noite, o casal norte-americano Barney e Beth Hill estavam voltando de férias para casa no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ao passarem por uma área mais isolada, notaram luzes misteriosas no céu. Inicialmente, Beth pensou que fosse uma estrela cadente, já Barney acreditou se tratar de um avião. As luzes multicoloridas não cessavam e começaram a se mover de maneira esquisita. O casal continuou a observar os brilhos no céu, quando de repente, o objeto luminoso mudou de direção e começou a descer ao encontro do carro do Sr. e Sra. Hill. Barney, que estava no volante, começou a ficar apreensivo e acelerou o veículo. As luzes estranhas não paravam de segui-los. Beth, intrigada, pediu para seu marido que parasse o carro, para ver com um binóculo o que estava acontecendo. Ao observar, a mulher fica em choque, e não tem dúvidas de que se tratava de um disco voador. Barney pediu à esposa que voltasse imediatamente para o carro. Ele acelera mais uma vez na tentativa de escapar. Porém, a bizarra aeronave continuava a acompanhá-los, às vezes de longe, às vezes de perto. Assustados, o casal parou novamente o carro, mas dessa vez Barney, armado, decide ver o objeto. O homem aponta a pistola para o disco voador, que segundo seu relato estava tão perto que era possível ver nitidamente. Inclusive, Barney Hill disse que conseguiu ver duas criaturas não humanas dentro da nave. Em pânico, Barney correu para seu veículo e começou a suspeitar que os tais seres planejavam levá-los. Com o carro em velocidade máxima, o casal começou a ouvir um barulho alto vindo da nave. Depois disso, Barney e Beth se encontraram cerca de 2 horas depois, a cerca de 56 quilômetros do local de onde estavam pela última vez. Eles disseram que não lembravam de nada e sentiam um mal-estar e uma sensação estranha de violação. Após isso, eles foram para casa e ligaram para a Força Aérea. Alguns dias depois, os Hills procuraram um respeitado psiquiatra e neurologista, o Dr. Benjamin Simon, para realizar sessões de hipnose. O casal queria entender o que teria acontecido naquelas 2 horas esquecidas por ambos. Meses se passaram e a suspeita de que foram abduzidos ficava mais forte.
Nos relatos, ambos descreveram as criaturas como pequenas e cinzas, e afirmaram que os ETs os colocaram em transe no qual eles compreendiam o que estava acontecendo, porém não conseguiam se mover. Segundo a descrição obtida por meio da hipnose, suas roupas foram retiradas e os alienígenas coletaram amostras de cabelos, pele e unhas deles. Muitas agulhas foram inseridas em seus corpos, cabeça, braços, pernas e costas. Chegaram a injetar uma agulha de 15 centímetros na barriga de Beth. Em seu relato, Barney revelou ter ficado admirado pela arcada dentária dos seres de outro planeta. Segundo os mesmos, houve pouca comunicação entre eles, mas uma coisa curiosa é que, assim como em outros supostos casos de abduções, Beth contou que chegou a falar com um dos ETs, através de telepatia. Ao perguntar para aquele que parecia o líder de qual lugar do universo eles tinham vindo, o alienígena teria respondido na mente da mulher: "Se você não sabe onde está, não faria sentido dizer de onde eu sou." O caso do casal ganhou fama internacional, intrigando as pessoas. Alguns acreditaram da história, já outros diziam se tratar de uma farsa. O caso rendeu um livro lançado em 1966 e um filme de Richard Colla, 10 anos depois. Os dois sempre mantiveram essa história viva e evitaram os holofotes, só que Barney morreu em 1969, com 46 anos de hemorragia cerebral, e Beth morreu de câncer aos seus 85 anos em 2004. Treviso Alton afirmou ter sido abduzido por alienígenas no dia 5 de novembro de 1975. Naquele dia, ele e outros 6 homens estavam trabalhando na Floresta Nacional de Sitgraves, no Arizona, Estados Unidos. Já perto do momento de ir embora do local, eles viram uma luz brilhante do lado direito de onde estavam. Ao se aproximarem, encontraram uma forma de disco voador brilhante, que flutuava cerca de 6 metros acima de uma clareira próxima, e o Alton diz que decidiu ir pessoalmente conferir o que era. Ele descreve que, conforme se aproximava do objeto, foi atingido por uma descarga elétrica vinda da nave, que o levou para o interior da estrutura. O Alton ficou desaparecido após o ocorrido, e foi encontrado somente 5 dias depois do incidente, que ganhou a atenção da mídia e rendeu várias discussões, inclusive controvérsias sobre a veracidade da história, já que tanto que o Walter e seus amigos foram submetidos a testes de polígrafo que, além de não terem validade científica, não trouxeram resultados conclusivos. O que você achou desses relatos antigos? Verdade ou conversa pra boi dormir? Mas fica comigo que ainda não acabou, guardei o melhor para o final. No dia 26 de julho de 2023, o ex-oficial de inteligência da Força Aérea Americana David Grush afirmou em um congresso americano que o governo dos Estados Unidos mantém há muito tempo em sigilo um programa de defesa que coleta evidências da existência de vida em outros planetas, inclusive que eles possuiriam aeronaves desses seres extraterrestres e até restos mortais dos mesmos. Até onde isso seria verdade e até onde isso seria mentira? No dia 12 de setembro de 2023, houve uma sessão na Câmara dos Deputados do México, onde o ufólogo e jornalista Jaime Maussan afirmou sob juramento ter 2 corpos de seres não humanos, ou seja, extraterrestre. Segundo ele, os corpos foram encontrados no Peru, próximos das linhas de Nazca, sepultados e fossilizados. Os corpos teriam cerca de 60 centímetros de comprimento e mais de 1000 anos. Os restos são alvos de estudo da Universidade Nacional Autônoma do México. Vale ressaltar que esse mesmo ufólogo, Jaime Maussan, já foi desmascarado em supostas descobertas anteriores, o que obviamente, mesmo sob juramento, abala sua credibilidade. Alguns especialistas no assunto afirmam que tudo não passa de uma farsa, sendo uma montagem anatômica de seres já conhecidos, ou um boneco mesmo. Bom, tecnologia para fazer esse tipo de coisas já sabemos que existe. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos dessa suposta descoberta.
Segundo pesquisas, um dos maiores desafios que a NASA disse enfrentar seria a falta de dados reais para determinar se um objeto é de fato um OVNI ou não. Um documento explica que boa parte desses fenômenos já foram explicados e identificados como fenômenos naturais ou produzidos pelo homem. Porém, eles também não descartam a possibilidade de tais coisas existirem. Tradução: não diz que é verdade, mas também não diz que é mentira, o que levanta debates e alimenta teorias. Que certas civilizações antigas eram avançadas, isso já foi comprovado. Mas você sabia que há teorias de que algumas civilizações tinham contato com seres extraterrestres? Essas teorias foram baseadas em desenhos, gravuras, obras, registros, artefatos e até construções. Interessante, não é mesmo? Talvez, quem sabe, eu traga essas teorias em um outro vídeo futuramente. Mas para isso acontecer, você tem que curtir e se inscrever no canal. Bom, dentre algumas teorias, alguns acreditam que essa história de alienígenas são uma forma de amedrontar e desviar o foco das pessoas de coisas importantes que estão acontecendo no mundo. É bem possível também, mas a questão é que a possibilidade de vida inteligente fora da Terra sempre gerou dúvidas e fascínio. Entretanto, creio que a forma muitas vezes amadora e até charlatã como isso é colocado faz com que alguns relatos e supostas evidências sejam vistas como um bando de baboseiras, servindo como chacota. Seria essa também uma forma de desacreditar e satirizar essa possibilidade? Talvez. Se olharmos de forma séria e tentarmos analisar, comparando inclusive com a natureza e seus milhares de seres vivos, das mais diversas espécies, tamanhos e cores, que coexistem conosco, que muitas vezes não conhecemos nem a metade, porque seria tão impossível vidas até mais complexas que nós existirem. Estaria a humanidade preparada para essa possível verdade? Creio que isso mudaria muito a forma como vemos a vida. Outro ponto é de que os seres humanos já possuem uma grande dificuldade de entender a ele mesmo e seus semelhantes, porque isso seria diferente com alienígenas. Será que conseguiríamos compreender de forma madura e sensata essa possibilidade? E outra, se olharmos profundamente para as nossas vidas, vamos perceber que estamos aqui só de passagem, já que não somos eternos na Terra. Tá aí uma verdade universal. Talvez, a comprovação de uma possível vida alienígena faríamos nos questionar quem somos nós aqui? Possivelmente. Há também teorias que dizem que pessoas, digamos que poderosas e influentes no mundo, sabem responder a essas questões. Será o que está sendo escondido? Por que esconderiam o que eles sabem? São muitas perguntas sem respostas precisas. O que você acha? Estamos ou não sozinhos no universo? Seria possível a existência de seres extraterrestres? Bom, talvez sim, talvez não, ainda não saberemos. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.